sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção das páginas, que vai da 160 até a página 166. Na página 160, eu tenho essa atividade aqui de tirinha. Leia a tirinha a seguir. Chiquinha e Caio tiveram que apagar o grafite que fizeram na sala da casa. Foi mal, Caio. Não entende nada. Vida de grafiteiro tem que ser na rua. Mais tarde na rua. Chiquinha, já pra casa. Caio, sai da rua, menino. Grafiteiro sofre. Responda no caderno. Por que Caio diz grafiteiro sofre no segundo quadrinho? Porque os pais não permitem que Chiquinha e ele façam grafite dentro de casa e também não conseguem fazer na rua, porque os pais não permitem que fiquem na rua, ok? Transcreva da tirinha uma oração que apresenta um sujeito composto. Chiquinha e Caio tiveram que apagar o grafite que fizeram na sala da casa. Um sujeito simples. Adulto não entende nada. Ouvida de grafiteiro tem que ser na rua. Ou grafiteiro sofre, tá? Então, sujeito simples, você tem aí 3 opções, ok? Na página, não, tem uma aqui também, na página 160. Ele fala do sujeito subentendido, ao qual eu já havia falado na outra aula, e ele pergunta: quem é a dona de tudo e manda na terra e no mar? Eu até já havia feito essa atividade com vocês. As 2 filhas mais velhas do rei, Gonaril e Regane. Na página 161, nós temos a atividade 2. Leia, agora adaptado, o trecho anterior extraído do texto teatral. Compare-os. Então vamos ver. Trecho adaptado. Agora nós somos donas de tudo. Nós mandamos na terra e no mar. Letra A. O que há de diferente no trecho original reproduzido anteriormente em relação a esse trecho adaptado? No trecho original, não está explícito o pronome nós, que corresponde à pessoa do discurso sobre quem as formas verbais somos e mandamos informam. No trecho adaptado, o pronome nós está explícito. Porque nesse caso, a redação do texto original seria mais adequada do que no trecho adaptado? Então vamos ver. O livro traz para nós a seguinte forma. Espero que vamos ver se sua resposta está adequada ao livro, tá? Percebam que a menção do pronome é desnecessária, porque o contexto da peça informa o leitor, espectador, a quem as formas verbais se referem, tá? Então a intenção não é ressaltar o sujeito, mas sim suas ações, que revelam o comportamento dos personagens, das personagens Gonaril e Regane, em relação ao resultado da disputa do reino, ok? Temos aí a questão 3 também. Leia a tirinha humorística a seguir. Papai, o Boca quer ser tratado como um membro da família, mas ele come o que nós comemos, tem que cama, roupa lavada, mas não tem mesada. Quem provavelmente é Boca? Então uma possibilidade, ou as possibilidades que o livro traz. O namorado da garota que aparece na tirinha, um amigo ou um conhecido. O que torna essa tirinha engraçada? O fato de Boca querer desfrutar dos mesmos privilégios da família, como receber uma mesada. É um absurdo, né? Quais foram os recursos que o autor da tira empregou para não repetir o nome Boca? Usou o pronome ele e deixou o sujeito subentendido nas 2 ocorrências da forma verbal tem, ok? Próxima página, 162. Número 4. Leia a anedota a seguir. A anedota é um texto curto que traz um humor explícito ou implícito, tá? 2 loucos conversando. Como é o seu nome? Eu já ia falar qual é o seu nome, porque é normal de perguntar
Como é o seu nome? Sei lá, não lembro. E o seu? Nossa, também não lembro. Então somos xarás. Que coisa. Nas frases sublinhadas, os sujeitos estão subentendidos. De cada uma das frases, indique no caderno. Letra A, o sujeito que está subentendido. Então, na frase 1, eu, frase 2, eu. E na frase 3, nós. A palavra que o ajudou a identificar o sujeito. Na frase 1, o verbo lembra. Na frase 2, o verbo lembro, novamente. E na frase 3, o verbo somos. Aí fala, o sujeito subentendido é um recurso que pode utilizar para obter coesão textual. Isso nós já aprendemos na última videoaula. Vou continuar com a correção. Página 163. Aqui está pedindo que copie no caderno as outras orações que tira em que o sujeito também é indeterminado. Eu falei isso na outra aula também. Às vezes colocam algo depois dos créditos e não colocaram nada, que foi até o que eu disse que eu fiz com vocês na outra aula, né? Eu pedi para copiar esse quadro completando aqui, ó, porque ele pede para completar com essas palavras aqui acima. Então, eu tenho o conceito de sujeito, que é o termo da oração a que o verbo se refere. Então, eu tenho sujeito simples, um único núcleo, né? O composto, 2 ou mais núcleos. O subentendido não está explícito na oração, mas pode ser identificado por meio de um verbo ou pelo contexto. E o indeterminado não está presente na frase e não pode ser determinado pelo verbo. Ou não pode ter conhecimento de quem é o sujeito, ou por não querer, ou por não poder revelá-lo. Geralmente, o verbo é empregado na terceira pessoa do plural. Okay? Então, a diferença do subentendido e indeterminado, que o subentendido nós encontramos no contexto. Já o indeterminado, na frase dele, nós não temos esse encontro igual no subentendido. Ele não traz, tá? Então, ele é indeterminado, por quê? Porque na frase, não no contexto, eu não consigo identificar o meu sujeito através do verbo. E, geralmente, o verbo é empregado na terceira pessoa do plural, ok? Sujeito e concordância verbal. Reescreva as frases a seguir no caderno. Depois, identifique o sujeito da frase e o substitua por cada uma das palavras ou expressões que estão entre parênteses. Faça a concordância adequada do verbo em cada caso. Então, o que eu tenho? Se eu tenho um sujeito composto, meu verbo tem que estar o quê? No plural, tá? Então, isso que vai ser a concordância com o sujeito. O meu verbo tem que concordar com o sujeito, ok? Letra A. A geração mais antiga não entende o gosto do jovem pela internet. Eles, nós, os mais velhos, você. Então, aqui, ó, sujeito. A geração mais antiga. Substituições e concordâncias. Isso que você deveria ter feito, ó. Eles não entendem. Nós não entendemos. Os mais velhos não entendem. Você não entende. Ok? Na B, Gonerill e Regan ficaram felizes com a partilha do reino. O rei, eu, todos nós, você. Sujeito, Gonerill e Regan. Substituições e concordâncias. O rei ficou, eu fiquei, todos nós ficamos, você ficou. C. Vocês têm de dormir mais horas por noite. Todos nós, ele e você. Sujeito, vocês, substituições e concordâncias. Nós temos, todos nós temos, ele tem, você tem. Copie no caderno a frase a seguir. Encontre os verbos, identifique o sujeito de cada verbo e o núcleo de cada sujeito. Shakespeare se tornou mundialmente conhecido e seus textos teatrais foram encenados inúmeras vezes. Então, verbo se tornou, né, o se, porque ele é uma partícula, que vocês vão aprender isso mais para frente, tá? Sujeito, Shakespeare. Núcleo de sujeito, Shakespeare, porque só tem um núcleo aí. Locução verbal, foram encenados. Sujeito, seus textos teatrais. Núcleo do sujeito, textos. A3. Leia este trecho de uma notícia. Bom, vocês teriam que fazer a leitura do texto, tá? Aqui tem alguns significados, o que é plebeu, o que é trovadores. Não deixem de ler sempre que eu tiver o significado de algumas palavras, porque pode ser que você ainda não tenha o conhecimento do seu significado, e dessa forma você aumenta o seu vocabulário e entende melhor o texto. Então, toda vez que eu tiver
o significado das palavras, sempre fazem a leitura deles, ok? Na letra A, o que você sabe sobre a Idade Média? Converse com os colegas e o professor. Bom, aqui é uma resposta pessoal. Provavelmente vocês já devem ter estudado em história, ou talvez sim, talvez não, mas vocês poderiam fazer o quê? Uma pesquisa, não tem problema, tá? Google, ou se vocês tiverem algum livro falando da Idade Média, ok? E por que ele pede essa questão da Idade Média? Porque aqui ele fala encenação de combate no evento Viagem Medieval da Santa Maria da Feira. Então, ele, nesse texto aqui, ele fala sobre essa época medieval. Às vezes, até do próprio texto, você consegue retirar algo, tá bom? Essa conversa com o professor faremos posteriormente. Se você caso não tenha feito, faça essa pesquisa e passe para o caderno, tá bom? Você acha importante conhecer os fatos passados dos locais onde vivemos ou visitamos? Por quê? Outra resposta pessoal. Bom, já que você fez essa pesquisa, é fácil responder essa pergunta. Primeiro, né, porque você acha importante? E por quê? Sim ou não? Eu, particularmente, responderia que sim. Porque se a gente não estudasse os nossos antepassados, da época dos séculos, lá desde o início, né, dos séculos, nós não iríamos saber o que aconteceu, o que pode ter influenciado para nós chegarmos no ponto que nós estamos hoje, vivendo hoje no século XXI, ok? Então é importante, sim, conhecer um pouco do passado. E vocês fazem muito isso na disciplina de história. A história é importante, porque ela vai contar a história do nosso passado, tá? Então, aí eu falei um pouco, uma sugestão talvez, mas é uma resposta pessoal. Eu espero que vocês não tenham colocado não e pronto. Né? Mesmo que tenha colocado não, eu tenho aqui, ó, por quê? Uma justificativa. Releia um trecho da notícia. A cidade é vizinha do Porto, no norte de Portugal. Localize e copie desse trecho o verbo. Então, o verbo é o bem aqui. O sujeito é que esse verbo se refere à cidade, que ó, o que é a cidade, ok? Agora releia a linha fina da notícia. Danças, fantasias e encenações de combates tomam o centro histórico de Santa Maria da Feira. Localize e copie desse título o verbo toma, aqui ó, vamos ver, tá aqui ó, toma, né? O sujeito, danças, fantasias e encenações de combates. Por quê? O que toma o centro histórico de Santa Maria da Feira? Danças, fantasias e encenações de combates, ok? Responda, qual é o tipo de sujeito encontrado na frase da linha fina? Sujeito o quê? Composto, porque eu tenho mais de um núcleo. Quais são os meus núcleos? Danças, fantasias, encenações. Bom? Leia os quadrinhos a seguir. Laerte. E o prêmio saiu para... Oba! Nunca fui sorteada, é a primeira vez. Eu ganhei. Beijos, estou tão feliz. Não vai levar o prêmio? Nem precisa. Letra A, por que Lola não levou o prêmio? Eu acho assim, antes de ler essa sugestão, sem precisar ler, ela ficou tão feliz de ter ganhado o prêmio, que ela até comenta que foi a primeira vez que ela ganhou, que o intuito dela, só de ganhar, para ela já estava bom, ela nem precisava levar o prêmio. Mas aqui eu tenho uma sugestão, ela ficou tão feliz por ter sido sorteada pela primeira vez em sua vida, que apenas a emoção de ter ganhado era o suficiente, tá? Transcreva no caderno, você pode ter colocado a sua palavra, suas palavras, não tem problema, tá, turma? Aqui é apenas uma sugestão. Transcreva no caderno as frases organizadas sem verbo. Oba e beijo. A ausência do verbo nessas frases prejudica a identificação do sentido? Não, nós já vimos frase, oração em período. Quando a frase tem sentido, ela não prejudica. As palavras no contexto produzem sentido completo. Copie no caderno as orações a seguir. Grife os verbos e identifique o sujeito que está subentendido. Então, vamos ver. Nunca fui sorteada. Quem que nunca foi sorteada? No caso lá, eu, que seria ela, né? Para nós. Mas seria eu lá no contexto.
Eu sou tão feliz, quem? Eu, novamente. Não vai levar o prêmio? Você, porque ele está se dirigindo a alguém quando ele pergunta, tá? Então você não vai levar o prêmio? Leia a tirinha a seguir e responda as questões no caderno. Você está dormindo? Speak. Acho que está. Minha mãe é a veterinária. Ela disse que fizeram uns testes e descobriram o que é que está errado com você. Tudo. Nossa. Vamos ver as perguntas. Letra A. A menina pergunta a Speak se ele está dormindo. O que revela que ele está acordado? Essa é tranquila de responder, porque no último quadrinho, o chapéu que sai da cabeça de Speak, como se ele tivesse assustado, indica que ele estava ouvindo o que a menina falava. No balão do último quadrinho, a frase foi escrita de modo diferente. Identifica o recurso empregado e o que ele revela. O tamanho maior das letras e o ponto de exclamação são recursos visuais que indicam que a frase foi falada com bastante ênfase e talvez em tom mais alto. Como a menina organiza a fala para não identificar quem descobriu a causa da doença de Speak, a menina empregou o verbo na terceira pessoa do plural, com sujeito indeterminado. Fizeram e descobriram, para não identificar quem foi o sujeito de tais ações, né? Lembra o sujeito indeterminado, não consigo identificar? E está ok na terceira pessoa, tá? Do plural. Fizeram e descobriram. 6. Leia as frases abaixo e observe como foram organizadas. Depois, classifique-as de acordo com este critério. Frase nominal, oração com sujeito composto, oração com sujeito simples, oração com sujeito indeterminado e oração com sujeito subentendido. Então vai ficar assim, ó, C, D, A, E e B. Vamos ver a C, oração com sujeito simples. Itália barra navios de imigrantes. Então quem barra navios de imigrante? Itália. Sujeito simples. Letra D, oração com sujeito indeterminado. Interromperam o trânsito de várias estradas no final da semana. Quem interrompeu? Pode ser eles. Não está explícito, ok? Então, eu não tenho aí o sujeito explícito, ele é indeterminado. A frase nominal sem verbo. Ai, que medo. A é oração com sujeito subentendido. Não queremos mais guerras, né? Aqui dentro de um contexto, alguém não quer mais guerra, ok? Petrobras e União travam disputa. A B, oração com sujeito composto. Quem trava disputa? Petrobras e União, ok? Sujeito composto. 7. Observe as formas verbais destacadas e identifique no caderno os tipos de sujeito nas frases a seguir. Letra A. Acaba a tempestade, o sol nascerá. Sujeito de acabada. Desculpa, é acabada a tempestade, o sol nascerá. Sujeito de acabada, a tempestade, sujeito simples. Sujeito de nascerá, o sol, sujeito simples também. Você e eu gostamos de jogar xadrez, então sujeito composto, você e eu. Explodiram os caixas eletrônicos de 2 bancos nessa madrugada, sujeito indeterminado. Quem explodiu? Né? Eles explodiram. Fico triste quando ouço notícias sobre tantas guerras no noticiário, sujeito subentendido, ou desinicial, eu, né? Eu fico triste, eu ouço, ok? No dia a dia, concordância verbal. É muito comum as pessoas deixarem de fazer a concordância entre sujeito e verbo quando o sujeito vem depois do verbo. Veja a reprodução de parte de anúncio de ofertas de uma loja. Tá faltando as melhores condições de pagamento? Casas Bahias, sem juros, 10 vezes no cartão ou no carnê. Leia-o prestando atenção na concordância entre sujeito e verbo. Quando você lê rápido, às vezes você nem percebe. Para analisar a redação desse anúncio, siga estes passos. Letra A. Transcreva a locução verbal que foi utilizada na chamada do anúncio. Tá faltando. Qual é o sujeito a que essa locução verbal se refere? As melhores condições de pagamento.
né? O que está faltando? As melhores condições de pagamento. Essa construção é típica da linguagem mais formal ou mais informal? Mais informal, porque teria que ser está, né? E não tá. De acordo com o nível formal indicado pela norma padrão, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Para seguir essa regra, como deveria ficar a frase? Corrigindo a frase, estão faltando as melhores condições de pagamento? Qual é a provável razão de o anunciante ter feito a concordância dessa maneira? Para chamar a atenção. Sugestão de resposta. Parece que o anunciante quis reforçar o caráter informal do texto, aproximando-o da forma como muitas vezes falamos em situações mais informais, menos monitoradas. Então, toda vez que a gente encontra esse tipo de propaganda, é porque ele quer aproximar, né, a pessoa que vai comprar a respeito dos eletrodomésticos ou do que ele está vendendo. Porque geralmente, na nossa linguagem do dia a dia, nós falamos dessa forma, está falando, está faltando. Raramente você encontra uma pessoa que diz está faltando, né? Está alguma coisa, sempre está, tô, não é verdade? E fazendo a concordância toda nessa frase aqui, ficaria nem está faltando, estão faltando. Porque aqui, ó, eu tenho a frase no plural, as melhores condições. Então, eu tenho que colocar meu verbo lá no plural, estão faltando, não está faltando, ok? E outra marca da oralidade é esse tá em vez de estar. Só que, na verdade, se a gente passar isso aqui tudo, né, a frase toda para a concordância verbal correta e para a linguagem formal, até o verbo muda, não seria mais estar, e sim estão, por causa disso, ok? Bom, vocativo e aposto, nós vamos estudar posteriormente, tá? No próximo conteúdo, ok? Hoje, então, nós fizemos apenas as correções da página 160 até 166. E eu encerro a aula por aqui. Caso você tenha perdido algo, ou não tenha conseguido fazer, ou a sua está de desacordo com a correção, faça sempre as correções, para não deixar nada errado no seu caderno. E sempre que for sugestão ou resposta pessoal, você não precisa apagar, desde que você tenha feito dentro do contexto, dentro da explicação que eu sempre faço, ou dentro das sugestões que eu dou, ok? De acordo com o que o livro traz. Então, lembrem-se, juntos no caminho certo.